Shalom, amados, é com muita alegria, temor. Estou aqui essa manhã para falar o que Deus confiou à igreja dele. Não é porque eu estou chorando, vocês pensam que vai vir palavra de forte, não. É porque o Espírito Santo é muito poderoso mesmo. E eu quero, já que ele é tão forte, ele é tão nosso amigo, eu quero convidar a presença dele para estar conosco essa manhã. Amado Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, nas nossas vidas essa manhã, durante essa ministração, Senhor. Senhor, eu sinto a tua presença, amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, Pai. E como a tua filha falou, Senhor, que nada seja ofuscado aquilo que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Eu só sou portadora da mensagem do Senhor. Da mesma forma como eles vão receber, eu preciso receber. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Seja bem-vindo no nosso meio. Nós te damos graça, nós te pedimos perdão e que o Senhor possa agir nas nossas vidas com livre-arbítrio, Pai. Nós não temos reservas nenhuma. Rasgamos os nossos corações diante de Ti essa manhã para ouvir de Ti, Senhor. Eu só sou portadora da Tua palavra, mas necessito tanto quanto os meus amados. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações e que possamos, Senhor, tomar posse da chave espiritual, Senhor, que o Senhor concedeu através de Jesus Cristo, a autoridade de nós podermos usarmos, Pai, como filhos do nosso amado, Paizinho amado, nosso Deus, que nos resgatou através de Cristo Jesus. Senhor, eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos e que o Senhor possa nos conduzir agora direto com teu trono, Pai, e que o Senhor possa abrir uma rota segura, Senhor, nesta live, nesses canais de internet, Senhor, bloqueando para tudo, para qualquer interferência do mal, e que esteja aberto, Senhor, só para tua glória sobre as nossas vidas, e que, Senhor, e que nós chamamos a existência a atmosfera do céu, Senhor. Que as portas do céu estejam escancaradas sobre as nossas vidas nesta manhã. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra que Deus deu hoje para mim está em Apocalipse 3, do 7 ao 8. Amém? A palavra de Deus diz assim: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus é o santo verdadeiro. Ele apresenta como aquele que é puro, é digno e é confiável. Ele tem a chave de Davi. Simboliza o que é essa chave? Autoridade e governo. Jesus controla todas as portas. Nós hoje estamos aqui para falar sobre nações e sobre missão. É impossível falar sobre nações e não falar sobre missão. E as portas que ninguém abre, aliás, a porta que ninguém pode fechar, é a porta que Jesus abre.
Deus me deu essa palavra para várias situações e até para ministração no secreto, para mim mesmo. E depois, quando eu quis falar sobre o tema de missões, de nações e missões, Deus me trouxe essa palavra outra vez. E eu quero dizer, Ele reconhece as nossas obras, mesmo que na nossa pequena força, Ele vê a nossa fidelidade, a nossa obediência, como foi falado ontem, né, que vocês iam ter um trabalho, foi ontem ou foi sexta, eu não lembro, evangelístico da igreja, né, do Bispo Agostinho, e Deus tem visto tudo, Deus tem visto o que a apóstola Mara tem trazido para nós, isso é missão, isso é nação, porque está a nível de nação, tudo que tem aqui nos entregado. E a promessa é para nós, para que possamos guardar a palavra de Deus e nos posicionar diante das portas abertas que Deus tem, permanecer com propósito. Vou falar alguns exemplos bíblicos de missões, como o uso de chaves espirituais dos apóstolos, por exemplo, Pedro, em Atos 2, em Pentecoste, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Missão, autoridade espiritual, abre multidões para receber o evangelho. Em em Atos 10, na casa de Cornélio, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Atos 10, 44. Missão, quando obedecemos ao Senhor, abre culturas e nações inteiras para Cristo. Inteiras. Em Paulo, em Atos 16, na prisão, de repente sobreveio tão grande terremotos que os alicerces do cárcere se moveram e algo se abriu, abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Houve aqui um mover de Deus. E Deus ainda fala ainda na palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Missão, onde há adoração, há oração. Prisões espirituais se quebram, casas inteiras são ganhas para Jesus. Amém, querido? Barnabé e Paulo, Atos 3, o envio missionário, e se vindo, 13, do 2 ao 3, e se vindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, aparta de mim, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles, que foram ali pondo sobre eles as mãos, os despediram. Missão, a igreja local em unidade, em oração, libera chave missionária aos povos. Vou repetir de novo. Glória a Deus que temos uma igreja que tem feito isso aqui conosco. A igreja em unidade em oração libera chaves missionárias para os povos. Ainda Deus está levantando filhos e filhas como nós, com autoridades espirituais para governar cidades, territórios e nação, assim como Deus usou esses exemplos aqui, homens de Deus, apóstolos, profetas, no Velho Testamento. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E Ele quer nos entregar chaves espirituais, símbolos de autoridade e acesso e influência e no governo, querido, que é o que nós temos feito. O que eu estou falando aqui é só o que nós temos feito. Nós temos orado
pelo nosso governo, nós temos orado por coisa para as coisas se romperem, se quebrarem. Por quê? Porque nós temos a chave. Cristo nos concedeu essa chave. Nós só temos que orar mesmo e exercer autoridade no nome poderoso de Jesus. A chave de Davi representa a autoridade espiritual. E como eu já disse, Jesus tem a chave, mas ele confia essas chaves a você, a mim, à igreja do Senhor, para usá-las em seu nome. Não é responsabilidade nossa se vai acontecer, mas nós temos que usar, exercer a palavra, fazer aquilo que Deus tem nos mandado, com obediência, com autoridade. Muitas vezes os filhos de Deus se prendem até em orar por pessoas, achando que eles têm o papel de fazer executar. Por exemplo, se há alguém enfermo, não. Eu assim tal, eu vou orar. Olha, Senhor, faz a obra, faz isso, queridos. A obra é do Espírito Santo. O meu dever, o seu, é orar. Quem vai fazer o Espírito Santo de Deus? É Ele que faz tudo. Então, se eu oro por um bairro em São Paulo, se eu oro por essa cidade aqui de Utisná, eu tenho que obedecer. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai abrir com a chave que Ele me concedeu. Ele tem a chave para abrir, quebrar as cadeias e liberar almas, vidas a serem salvas e ser quebradas cadeias pelo poder que há no Espírito Santo. No nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus está em nós, liberando através de nós o poder para alcançar almas, vidas. No nome de Jesus, Deus tem confiado chaves específicas às pessoas específicas. Qual é a chave que Deus tem te confiado? Qual é a chave? E Deus tem confiado também cidades específicas, países específicos, para que estejamos orando para que essas portas sejam abertas. Nós temos essa chave. Nós não temos que ter assim, eu vou orar, eu vou fazer. Não, é orar. Orar, o Espírito Santo vai fazer. Em Mateus 16:19 diz, eu te darei a chave do reino dos céus. Glória a Deus. Toda cidade, queridos, tem portas espirituais e tem acesso de bênção ou de maldição, né? Que nós chamamos, que também tem portas e portais, mas hoje nós estamos assim dirigindo a portas. Então eu quero dizer que realmente às vezes quando eu trazia para essa realidade, aí o Espírito Santo vai falando, meu Deus, são portas. Realmente existem portas, da mesma forma que existem portas abertas para adoração, existem portas fechadas por injustiça, bloqueadas por religiosidade e idolatria. E a igreja, queridos, ela tem o poder de restaurar os portais da cidade. Quem lembra de Neemias? Todos aqui lembram, reconstituindo os muros, as portas de Jerusalém. Então, amados, a boa notícia é que eu e você, nós não precisamos agir na nossa força, nós só precisamos executar aquilo que Deus nos deu. Aqui, as chaves, o poder, as portas estão abertas para aquele que confia nele, para executar essa autoridade. E como vamos fazer para adquirir essas chaves? Somos filhos de Deus, já temos, vamos para a intimidade com Deus, vamos com intercessão, com estratégicas, pedir ao Espírito Santo, me dá, Senhor, estratégia, como nós estamos fazendo aqui. Eu não sei, talvez essa palavra é para quem vai ouvir depois. A unção está sobre a nossa vida. E nós vamos ter a obediência, a exercer a missão e ter a certeza que a unção de governo espiritual, assim como estava com Davi,
com Daniel e com José está sobre as nossas vidas. Homens de Deus que exerceram autoridade de governo. Isaías 22 diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ei, essa chave é a chave que está na mão de Jesus. O que fazer com essa chave? Vamos abrir as portas de oportunidades espirituais. Temos várias. Corações para o Evangelho. Vamos abrir essa chave. Vamos abrir canais de provisões para chegarmos até essas pessoas, até essas cidades, os territórios, chamados de dons adormecidos. Os dons é para todos. Qual é o seu dom que está adormecido? Use essa chave para abrir. E também vamos falar sobre fechar. Querido, é muito grande. Eu estou só aqui falando algumas coisinhas pequenas, mas eu creio que o Espírito Santo que vive em você vai te mostrar qual é as chaves, quais são as portas que você vai ter que abrir com essa chave. A chave que Jesus te deu como autoridade, com governo. Eu citei só o quê? 4, 5 exemplos. E Deus também vai te direcionar, o Espírito Santo vai te dizer quais são as portas que você vai fechar com essa chave. Círculos de misérias, influências demoníacas, portais de religiosidades ou pecados, acesso do inimigo em famílias, em ministério, em cidade, na saúde das pessoas. O diabo começa na miséria e aprisiona em muitas áreas, nas emoções, na saúde. Nós temos a chave para abrir, para libertar aqueles que estão cativos, oprimidos. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que nesta manhã, Deus está falando, primeiramente foi ao meu coração, desde quando Ele me entregou, que a gente tem que dar um tema. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos descansar no Senhor. A obra é dele. Nós fazemos o que Deus manda nos fazer com obediência, querido. Ontem a live caiu porque eu estava indo num café de mulheres e chegou um determinado ponto que o sinal caiu, e como eu estava dirigindo e estava muito assim estranho o lugar, não conhecia, eu não consegui me reconectar. Queridos, lá eu pude ver quantas pessoas doentes, sabe? Mais uma vez era de mulheres, mas eu pude observar que ali estavam muitas pessoas vazias, saindo de suas igrejas para ir para um café, mas o Espírito Santo de Deus me deu um check-up, pessoas vazias, sabe? Como se estivesse correndo atrás da multidão. E ali, aquela pregadora, para a honra e glória do Senhor, é uma pessoa aí do Brasil, ela viu, no meio das mulheres, ela viu uma suíça. E ela cumprimentou o povo e ela parou tudo. E ela quis honrar essa mulher e falar assim: olha, eu quero dizer para vocês, por que eu estou trazendo esse testemunho, que tem tudo a ver com a nossa ministração. Eu quero dizer que essa mulher, ela é uma bênção de Deus. Essa mulher, ela foi para o Brasil, eu encontrei com ela em uma reunião, onde ela fez um apelo pedindo se alguém poderia alugar um quarto, um espaço, ou permitir que ela ficasse na sua casa, para que ela pudesse ter mais dinheiro para investir na favela pesada do Rio de Janeiro. Essa suíça, amados, se socou dentro dessa favela. Ela é uma senhora hoje, de idade, por volta dos seus
80, 85, sei lá quanto, até 90, eu acredito, porque uma pessoa conduziu ela lá. Ela foi para ouvir a palavra. E ela ali, ela deixou um legado no nosso Brasil. Ela viveu meses, anos, acho que 3, 4 anos ou mais, não sei. E ela deixou um legado ali no lixão. Ela disse que admirava, todo dia cedo ela saía como uma rotina de trabalho, cedinho com a mochilinha dela, e ia para essa favela. Ali ela ministrava, ali ela limpava, ali ela ajudava, e ali ela ensinou aquele povo a fazer bola para se manter. E eu quero dizer, querida, a pena que essa preletora não deixou essa mulher falar. Eu fiquei assim, porque essa mulher abre. O Espírito Santo de Deus tinha descido naquele lugar. Ela só exaltou a mulher. Eu falei, meu Deus, ela não precisava nem ter exaltado, ela tinha que ter dado oportunidade para que o Espírito Santo dessa mulher falasse para essas mulheres. E para mim. Então, querido, todos nós temos essa chave. Jesus nos deu. Qual é a chave que você sabe que Deus tem falado com você, para que essa chave seja, você abra essa porta e você tem lutado contra você mesmo para não abrir essa porta. Eu quero dizer, essa manhã, abra essa porta. Sabe, querido, a palavra de Deus não é por muito falar. Eu tenho aprendido nessa jornada comigo, na minha intimidade com o Senhor, que não é orações com muitas coisas. O amado Espírito Santo nem dá cura. O amado Espírito Santo só quer que você chame a presença dele. E ele faz através de Jesus Cristo. Então, quero dizer para vocês que eu tomei também uma atitude ainda mais. Eu lembro, eu digo, meu Deus, como o Espírito Santo trabalha em harmonia. Quando a minha irmã falou esses dias na live que ela sobre materiais de cura, meu Deus, Deus tem me dado muita coisa sobre cura, sobre fé. E eu tenho preparado, na minha simplicidade, vários materiais sobre isso. E nisso Deus está trabalhando comigo mesmo. E eu digo, Senhor, na época que eu venci o câncer, se eu tivesse essa postura de fé, eu tinha sido mais rápido ainda. E eu escolhi, eu lembro que eu sempre tinha uma frase que eu dizia, eu tenho saúde, tenho cura para o meu corpo, mas hoje essa frase, ela está mais viva dentro de mim. Alguns meses atrás, eu passei por um processo aí de muitos exames, e os médicos querendo dizer que eu poderia estar com meu imunossistema baixo, tá? Ou querendo também jogar o inimigo cochichar, que eu peguei algo muito mal quando eu fui na missão no Brasil, no meu olho. E quando eu saí de lá, amados, isso se viu para erguer a minha fé e me posicionar e me lembrar que aquilo era mentira do diabo. E que se Deus me deu mais uma chance de vida, eu vou viver os melhores dias da minha vida, como Abraão viveu, em plena saúde e lucidez. E ali eu comecei a profetizar, mas com segurança, com firmeza em fé, que eu tenho saúde para o meu corpo e que os meus órgãos são saudáveis. E aquilo que está em dificuldade vai se alinhar com os céus, com a palavra de Deus. Queridos, essa semana, para a honra e glória do Senhor, tá? Eu não tinha falado isso com a minha irmã. Eles mandaram levar minha filha para eu saber esse resultado. Eu fui sozinha, Deus, sabe por quê, querido? Porque eu sabia que não ia dar nada. Não ia dar nada. E não deu nada. A mulher ficou até sem graça, porque veio um expert, veio não sei mais quem, veio não sei mais quem, querendo me acuar. Então, eu quero dizer para vocês, amados, nós temos a chave. Deus deu a chave para as nossas vidas. Eu não sei qual é a chave, a porta que você precisa abrir com essa chave, mas eu quero dizer uma coisa certa, você tem a chave.
Você tem a chave. Você tem a chave certa, que vai encaixar perfeitamente onde você vai querer abrir. Então, vamos declarar agora, declarações proféticas. Vamos aí. Eu recebo as chaves do reino. Eu abro o que o céu quer abrir e fecho o que o céu quer fechar. Minha cidade está sendo liberada de opressão. Eu sou o porta-voz do reino. Eu trago governo espiritual onde eu pisar. Hoje, as portas de bronze estão sendo quebradas em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu entrego hoje, Senhor, nas tuas mãos, Pai, todas as portas que têm que ser abertas, Pai, com as chaves que o Senhor nos entregou essa manhã, chaves que vêm do reino, que despertem em nós, Pai amado, o governo espiritual sobre as nossas vidas, Santo de Israel. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, porque eu creio, amado Espírito Santo de Deus, que essas orações, que tudo que foi ministrado hoje, Senhor, chegou na vida dos teus filhos, Espírito Santo de Deus. Pai, o Senhor nos deu autoridade a nível de governo, a nível de nações, a nível de território, a nível de cidade, Pai, de família, Senhor, de bairro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que possamos abrir portas de vida, de salvação, de cura, de justiça, Senhor, e fechar as portas do inimigo que tenta contra a vida daqueles que ainda não conhecem Jesus, contra as nossas vidas, Pai. E nós sabemos que não há nenhum poder, porque a palavra tua diz, Senhor, que nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Isso é palavra para aqueles que crêem no Senhor, para aqueles que te servem, Pai. Nós somos guardados pelas armas espirituais que o Senhor nos deu. Pai, nós temos armas poderosas, Pai. Nos reveste essa manhã, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, para que quando formos, Senhor, nos apresentar diante dessas portas, o diabo trema e saia da nossa frente, Pai, em nome de Jesus, porque na tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra, Senhor, é luz para os nossos caminhos, é palavra, é aquela que a ilumina, Pai. Senhor, tu me deste, Senhor, a tua palavra, Senhor. A semana passada, Espírito Santo, que está escrito em Mateus 4,15, eu fiquei, meu Deus, 15, 17, quando Jesus, Espírito Santo de Deus, começou a obra ali, Senhor, para os gentios, Senhor, e Naftali, Pai, em nome de Jesus, aonde, Senhor, estava esquecido, onde estava esquecido o teu povo, Pai, e hoje o Senhor diz para nós, como o Senhor disse nessa ministração, Senhor, para mim, que ali Naftali, ali, Senhor, era um lugar de transição, ninguém ia ali. Olha só, Pai, o Senhor não levou Jesus ali nos doutorados da lei, o Senhor não levou Jesus ali, Senhor, nos teólogos, não, Senhor, o Senhor levou para aqueles, Pai, que estavam ali aprisionados, Pai, por quê? Porque Ele era a própria chave, Ele foi lá
abrir essa porta, Pai. E verdadeiramente abriu. E ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos. E a luz chegou, porque aquele povo estava em treva, Pai. Quem não conhece Jesus está em treva. Senhor, nos dá essa chave, Pai, para resgatar essas vidas, essas almas, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já nos deu, o Senhor nos deu autoridade, mas nos dá coragem, Pai. Se está precisando de coragem, se um de nós estamos precisando de coragem, Senhor, nos dá coragem. Porque aqui, Senhor, eu creio que estamos no meio de um povo que está te buscando em obediência. Não, o Senhor não traria uma palavra dessa, porque o Senhor está contando conosco, Pai. O Senhor não precisa que nós tomamos o lugar do Espírito Santo, mas nós, como os teus filhos, fazemos parte da grande comissão. Nós fazemos parte dessa missão de fazer o ID, de falar de Jesus, porque Jesus, quando estava aqui, Senhor, nessa terra, ele não temia, ele falava: Deus é meu Pai. Quantos, Pai, às vezes não tem coragem de falar que o Senhor é Pai deles em determinados lugares, Pai, mas graças a Deus que aqui existe um povo que reconhece e sabe que o Senhor é Pai. Então, Senhor, assim como Jesus foi ali, Pai, pela sua primeira mensagem, trazendo e dizendo: arrependei-vos, não foi para a condenação, mas foi para a vida nova, porque quando o Senhor chama as pessoas, a mim, arrependimento, não é para condenação, é para uma vida nova, uma vida, Senhor, com o Senhor, Paizinho amado. E o Senhor fala como o Senhor falou com aquele povo. Ei, eu ainda me lembro desta terra, quebradas. Eu não sei se alguém aqui, existe uma terra que está quebrada. Jesus hoje chega com a chave para entregar, para abrir portas, as portas que estão fechadas. Qual é a porta do seu coração que foi invadida pela dor, pelo desespero, pela enfermidade? Eu não sei. O Espírito Santo quer te tocar nesta manhã. Eu não sei. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. E ele diz, nesse versículo da Bíblia fala, ainda a palavra de Deus diz, e diz assim: e a luz, e houve luz, e houve luz, e houve luz. A luz chegou, a luz estava sobre aquele lugar. E Jesus hoje traz a luz para as nossas vidas, traz a força, traz a coragem que nós precisamos para exercer o ministério do ID, o ministério de governo, de autoridade a nível de nações, cidade, territórios e pequenos, como aquela senhora foi em favela. Receba o poder do Espírito Santo de Deus essa manhã para ir. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Só precisamos pedir e clamar: Espírito Santo de Deus, eu creio que a tua presença está comigo. E aonde eu entrar, o Senhor entra lá. O Senhor vai entrar. E Jesus, a luz de Jesus, vai alcançar povos, pessoas. E no meio da multidão, sempre há pessoas que precisam ser alcançadas, como aquela mulher do fluxo de sangue. É como eu disse, muitas vezes a multidão não significa que está andando com Jesus. Está andando por qualquer motivo, por ele, para se aparecer, ou em fuga, ou em qualquer coisa. Mas eu sei e tenho uma convicção dentro do meu coração que nós não fazemos parte, Senhor, desta multidão. Nós fazemos parte, Pai, dos escolhidos, daqueles que têm uma unção especial, não porque somos melhores, mas porque temos buscado diante de Ti. Então, Senhor, que nesta manhã nós possamos olhar para dentro de nós e ver com tamanho que o Senhor é grande dentro de nós.
e que em Ti podemos fazer tudo, tudo, simplesmente tudo. Não há obstáculo, não há coisas que é impossíveis, não há, não há, não há, não há. Com o Senhor não há. E eu quero te agradecer e te louvar, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz e ela traz vida. E eu creio, Senhor, que eu ministrei essa palavra. E eu creio da mesma forma que eu estou vivificada, cheia de vida diante de Ti. Os Teus filhos também essa manhã estão. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu para trazer a Tua palavra com temor, não com medo, mas com respeito, sabe? Com respeito, Senhor. E crendo que o Espírito Santo é que vai tocar no coração daqueles que ainda vão ouvir, porque eu sei que aqueles que ouviram foram tocados. Em nome de Jesus. Amém.